Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Deus que reverte situações, reverta toda a situação que saiu do teu controle. O nosso Deus é o Deus que reverte situações no casamento, nas finanças, na saúde, nas emoções, na alma. Senhor, essa pessoa que caiu emocionalmente, que não tem forças para se levantar, não encontra, Senhor, uma saída para sair desses pensamentos, dessa dor na alma, que nesse momento, ó Deus, o Senhor reverta essa situação, dando para ela uma força sobrenatural, dando para ela uma capacidade de se levantar, de se erguer e de começar a caminhar. Eu quero liberar uma palavra profética na vida dela, Senhor. Ela vai continuar e continuar e continuar. Nada mais vai detê-la. No nome de Jesus, libera do teu poder, Senhor. Libera do teu favor, Pai. No nome de Jesus. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente, para que seja curado. Eu digo a toda dor, eu digo a toda alergia, eu digo a todo câncer, a toda leucemia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus, tu tens o poder de curar, tu tens o poder de libertar. Por isso, Senhor, cure os doentes. Eu peço a ti, Pai, que cada doente seja curado agora, no poder e na autoridade do teu nome, Jesus. Eu declaro saúde ao corpo físico dessa pessoa, saúde nos seus dedos, saúde na sua coluna, saúde na sua pele, saúde no seu sangue, no nome de Jesus. E que a paz de Jesus, a paz de Jesus que governa a nossa vida, que governa o nosso coração, possa encher o nosso ambiente. Que essa paz de Deus, ela esteja no ambiente, que as pessoas que se aproximarem de nós sintam essa paz de Deus que nós carregamos, a paz de Jesus que habita dentro de nós, Senhor, e que a tua alegria esteja sobre a vida dessa pessoa. Também oro, Pai, para que a tua presença entre no lugar que essa pessoa trabalha, a tua presença esteja com ela, Senhor, e aonde, Senhor, houver uma opressão, onde houver trevas, que a luz de Jesus Cristo possa transformar essa realidade e que a vida de Deus, a presença do Senhor se faça presente nesse lugar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e também a tua família. Estamos hoje no último dia do nosso propósito, onde nós estamos orando para Deus reverter qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, e cremos que o nosso Deus está operando. Amanhã nós vamos começar um novo propósito, pedindo a Deus provisão e intervenção. Vamos orar por 7 dias. Você que precisa de uma provisão em especial, você que precisa de uma intervenção de Deus em algo, amanhã nós vamos começar esse propósito às 6 horas da manhã. Eu aguardo você, se Deus quiser, estarei ao vivo junto com vocês. Então, esteja conosco nesse propósito, comece esse propósito. De repente você está aqui pela primeira vez nessa oração e o Senhor está te chamando, está te convocando para esse propósito. Você chegou aqui por um propósito de Deus, amém? Eu quero começar com um testemunho aqui que eu recebi da Elaine, e ela escreveu assim: a paz. Depois que conheci Jesus como meu Salvador, minha vida mudou. Comecei a seguir e fazer os propósitos e quero testemunhar também a cura da minha coluna. Fiz uma cirurgia, mas ainda sentia muita dor. E durante as orações eu fui curada, após a oração que o Senhor fez. Deus abençoe você e sua família. Obrigado por serem enviados por Deus para nos ensinar. Que lindo o seu testemunho, irmã. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que tem um testemunho, entre em contato com a minha equipe e manda o seu testemunho. Lá no meu site tem o nosso WhatsApp, onde você pode entrar em contato através daquele WhatsApp e mandar o seu testemunho para nós.
Eu quero trazer uma palavra ao teu coração hoje, e a palavra é verdades que você precisa ouvir e jamais esquecer. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 12 está escrito: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria de Deus deve ser adquirida por nós. E essa sabedoria ela é adquirida diretamente de Deus. Ela pode ser recebida pela palavra e ela pode ser recebida também por homens que aprendem a caminhar na sabedoria divina. Então a sabedoria vem de Deus, mas você pode aprender ela através da palavra e também através de homens que aprenderam a sabedoria de Deus. E uma coisa que a gente tem que entender também, que a sabedoria também se pede em oração. Tiago capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. E a sabedoria nos ensina algumas verdades. A primeira é: cuidado com as tuas palavras. Palavras atingem e palavras traumatizam. Por isso, não fica falando para o teu filho que ele é burro, que ele é um imprestável, que ele, o compara com outros. Você não é igual ao seu primo ou não é igual ao seu outro irmão ou sua outra irmã. Não compare. Nossas palavras podem atingir o emocional, podem traumatizar, podem paralisar, e nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Não só para os nossos filhos, mas também para o nosso cônjuge, para as pessoas que, fazem parte da nossa vida, seja trabalhando para a gente ou trabalhando com a gente. Nós precisamos ter sabedoria com as nossas palavras. A Bíblia diz que nós comemos do fruto daquilo que sai dos nossos lábios. Então nossas palavras, elas podem trazer vida ou elas podem trazer morte. Há pessoas que são pesadas nas suas palavras. São pesadas, e não conseguem medir com equilíbrio, não conseguem medir as suas palavras. Então, às vezes, são muito pesadas, são muito julgadoras, são muito críticas, e isso a pessoa que já não está bem emocionalmente, ela vai se abatendo. Eu sei que a gente não pode se abater com as palavras malditas, com as palavras negativas dos outros, mas eu também não posso ser um autor de destruição. Então eu não posso me abater com a palavra dos outros, mas também não posso ser alguém que usa as palavras de uma forma irresponsável. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas palavras. Caso contrário, elas podem trazer perdas dentro da nossa própria casa. Eu creio que muito que se perde na vida de relacionamento, de amizade e de tudo é por causa das palavras. Palavras mal colocadas, palavras pesadas. A Bíblia diz que nós seremos julgados por toda palavra que sai da nossa boca. Toda palavra que sai da nossa boca. Então, muitas vezes, nós não queremos ter algumas colheitas na nossa vida, mas não estamos sendo sábios com as nossas palavras. E consequências que podemos estar tendo na nossa vida pode ser resultado, sim, de palavras que nós lançamos atingindo outras pessoas. Às vezes a pessoa está num ciclo de destruição, num ciclo, de dificuldade, não sabe por que está, mas é tudo por causa da língua. E a língua, ela não é só aquilo que você verbaliza, é aquilo que você posta também nas redes sociais. É aquilo que você envia como mensagem para outra pessoa. Cuidado, porque você pode estar tendo consequências na sua vida de coisas que estão saindo de você. Nossas palavras. A segunda coisa é o silêncio. O silêncio é o idioma dos sábios. Não só o idioma, como a resposta dos sábios. Nem toda provocação que sofremos merece resposta. Às vezes o melhor para você vencer uma batalha é você ficar quieto. Não é você querendo tirar satisfação, ou indo contra, ou tentando reagir de alguma forma a essa pessoa que foi má, que foi negativa com você.
Você pode e você precisa usar da sabedoria divina. E a sabedoria está em você guardar a sua palavra. Guardar, sabe, aquilo que você gostaria de falar, você não fala, você entrega a Deus e você continua o seu caminho. Não são todas as pessoas que merecem a nossa resposta. E enquanto você querer que as pessoas, sabe, que as pessoas tenham a sua resposta, enquanto você tiver isso de não guardar, você pode estar sendo reprovado na vida, porque o silêncio é um sinal de maturidade. E todo crescimento vem com a maturidade. Todo crescimento vem com a maturidade. O apóstolo Paulo falou que antes éramos como crianças e nos alimentávamos do leite, mas agora, como adultos, podemos comer do alimento sólido. Por que ele estava falando sobre isso? Porque você tem acesso a outras coisas se você tiver maturidade. Então, eu entendo que a maturidade ela vem muito da questão da nossa maneira de nos comportar diante das provocações, diante das perseguições, diante das pessoas más que existem aqui nesse mundo. Então, você avança e cresce à medida que você amadurece. A terceira coisa que eu queria compartilhar com você é que o melhor momento para você conhecer o coração de alguém é de duas maneiras. Primeiro, é tratando de dinheiro com ela. E a segunda é você numa discussão mais acalorada com ela. Sabe por quê? Porque quando se trata de dinheiro, você está negociando com alguém, você está fechando uma compra ou uma venda, seja lá o que você está tratando, você vai conhecer o coração da pessoa. Porque o dinheiro ele não é mal, o amor ao dinheiro que é mal. E quando uma pessoa ela tem um coração mau, no trato com o dinheiro, você tratando do dinheiro, vai aparecer o que está no coração dela. Na verdade, se conhece muitas pessoas pelo trato do dinheiro. Então, conforme você está tratando com alguém, você vai conhecer se o coração daquela pessoa é um coração bom ou é um coração, sabe, que faz de tudo pelo dinheiro. E a segunda coisa é quando você está numa discussão mais acalorada, você vai ver o que está no coração da pessoa. Você vai ver o que ela está guardando contra você, você vai ver também as intenções dela, certo? Então, quando se tem uma discussão mais acalorada, a pessoa que tem algo no coração, que está guardando algo no coração, aquilo não vai ficar dentro dela, aquilo vai ser exposto, aquilo vai ser colocado para fora. Então essas são as duas maneiras de você conhecer o coração de uma pessoa. E a quarta coisa, a quarta verdade, que é sabedoria divina para a gente, se afaste de pessoas que não acreditam na sua nova versão. Você já reparou como tem muitas vezes parentes e pessoas que dizem que você mudou e que não aceitam a nova versão e que falam mal de você, que criticam você por você estar numa outra condição, estar numa situação muito melhor? Por que isso acontece? Isso acontece porque eles não estão aceitando quem você é agora. Eles gostariam que você fosse aquela pessoa de antes. Algumas pessoas não aceitaram o teu crescimento. Algumas pessoas não vão aceitar a tua nova vida, não vão aceitar a prosperidade de Deus, não vão aceitar teu crescimento. E como fruto disso, sabe, essas pessoas elas vão tentar de alguma maneira te atingir por meio de palavras, por meio de inveja, falando em verdades, te perseguindo, dando indiretas, enfim. Por quê? Porque elas não aceitam agora a tua nova versão. E algumas pessoas incomodadas com isso, de desagradar as pessoas do passado, elas vivem uma vida como se vivessem no passado para agradar aquelas pessoas. Você tem que continuar indo para frente. Você tem que continuar. Você não pode ficar, sabe, preso ao que passou.
Você tem que continuar, porque esse é o projeto de Deus para a tua vida. Algumas pessoas estacionam na vida porque elas querem agradar todo mundo do passado. É passado. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, avançando. A Bíblia fala para ir para frente e não voltar para trás. A minha oração é que você não tenha que aprender isso do jeito mais duro, porque Deus vê quando o nosso coração está dividido. E isso não é uma coisa boa para a gente, quando o nosso coração está dividido. Por isso temos que entender o que Deus está falando e seguir em frente e não retroceder. Essa é a palavra de Deus para a tua vida no dia de hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Também, se você não escutou a palavra que foi ministrada hoje, escute essa palavra. Amém? Às 9 da manhã eu ministrei essa palavra lá em Florianópolis, num evento que eu fui. E nós postamos hoje. Se Deus quiser, domingo que vem, eu já estarei ministrando novamente em Alphaville. Como você sabe, eu passei toda a semana em Roma, onde nós tivemos um evento na sexta-feira e no sábado. Foi algo incrível, foi algo extraordinário. E agora, logo mais, já estarei retornando para São Paulo. Então, ore por nós, porque se Deus quiser, a oração de amanhã eu já quero estar de volta em São Paulo. Amém? Ore por nós. Domingo que vem já estarei ministrando na igreja em Alphaville e agradeço a Deus por toda a recepção, como eu disse pela manhã, que nós recebemos de todos os irmãos aqui. Amém? É sempre uma alegria conhecer o povo de Deus, a família de Deus que está espalhada por todo o dia. Para você também deixar sua curtida aqui nessa oração e se puder compartilhar com outras pessoas, compartilha, manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas, em nome de Jesus. Também lhe convido a participar da Academia Quino Global, que é uma escola online. Eu tenho alunos hoje no mundo inteiro que estão caminhando conosco no profético. Se você tem um chamado profético, um chamado para intercessão, e você quer crescer, eu convido você a crescer junto conosco. Mês que vem agora nós vamos ter uma masterclass exclusiva de visões, 3 dias falando sobre visões. Vai ser incrível, estou com uma grande expectativa e convido você a estar junto conosco. Amém? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Por isso, se você quer ser nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida que você precisa que seja revertida. Toda a situação na tua vida que você precisa de uma intervenção, de uma mudança de Deus. Coloca aqui nos comentários. Eu estarei orando por você hoje em nome de Jesus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, no nome de Jesus. Já colocou aqui nos comentários o teu pedido de oração para Deus reverter? Eu creio que Ele pode. Amém? Todas as coisas. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora a vida dessa pessoa. Apresento sua causa,
apresento sua família e oro em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, para que todo mal, Senhor, que tem combatido contra o crescimento dessa pessoa, todo mal, Senhor, que tem afrontado ela, que tem colocado medo nela, que esse mal agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Nós oramos para que vidas sejam livres agora. Que toda pessoa, Pai, que tem enterrado os seus dons, enterrado os seus talentos por causa de outros, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa possa despertar. Que ela não venha a ser, meu Deus, uma pessoa de uma vida mediana, porque Tu tens o melhor para ela. Tu tens o melhor, o maior reservado para ela. E eu creio, ó Deus, na salvação de toda a casa dela, mas creio também em todo o potencial, em toda a graça, em todo o favor que o Senhor tem reservado para aqueles que creem, para aqueles que caminham no Teu propósito. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que haja um despertamento no dia de hoje, para todos aqueles que têm um grande propósito, que despertem para grandes coisas, para um grande destino, para viver as promessas e o extraordinário de Deus. Eu oro também para que a paz de Jesus Cristo entre na vida dessa pessoa. Oro para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oro para as brigas, para os desentendimentos, para os conflitos, que cessem dentro dessa casa, que cessem dentro dessa família. E que venha tempos, ó Deus, de grande rompimento, venha tempos de grande avanço, que todo mal, Pai, todo mal que tem se levantado contra essa pessoa cesse. E que ela venha viver o extraordinário do Senhor. No nome de Jesus Cristo, derrama do Teu poder e derrama do Teu favor. No nome de Jesus eu peço, Pai. Eu peço uma liberação do Senhor sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça, Pai. Toque-os com o Teu favor, Pai. No nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, para que vidas sejam transformadas, avivadas, que restaurações aconteçam, que pessoas possam recomeçar, que haja recomeços, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela restauração de casamento, restauração de comunicação de filhos e de pais em filhos, pais e filhos. Oro, Senhor, para que a alegria do Senhor encha a vida dessa pessoa. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Renova as forças a pessoa, Pai. Renova seu ânimo, Pai, no nome de Jesus. Jesus, toque-os com o Teu poder. Eu apresento cada pedido de oração a Ti agora. E eu peço, Pai, a Tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu peço o Teu favor. Eu peço a Tua resposta. Eu peço a Tua intervenção, Pai, em nome de Jesus, o Deus que reverte situações. Toque agora em cada pedido de oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar um novo propósito no Salmo 91, orando por intervenção divina e orando por provisão especial. Provisão especial. E provisão em todas as áreas. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa. Amém e amém. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total na nossa vida, casa, família, negócios, projetos, que a mão do Senhor esteja à nossa frente, nos guiando, abençoando, tirando do nosso caminho aquilo que não é bom, aquilo que for distração, aquilo que for perda, tira do nosso caminho, Senhor, e coloca no nosso caminho o que o Senhor tem. Coloca teus projetos, teu propósito, teu destino, Pai, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, fortaleça o coração de cada pessoa que tem enfrentado desafios
lutas, tristezas, que o Senhor possa dar ânimo novo para essa pessoa. Tira agora, Senhor, todo o peso espiritual dessa casa, desse ambiente, da vida dessa pessoa, todo o fardo que ela está carregando. Que Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que essa palavra, Senhor, venha se cumprir na íntegra neste momento. Jesus Cristo dá alívio, seja livre agora. Em o nome de Jesus Cristo, seja livre todo aquele que está nessa oração buscando Jesus, que receba um alívio sobrenatural, receba um toque divino, receba um renovo do Senhor, e que o Senhor venha recompor as tuas forças, renovar o teu ânimo, tua alegria, tua força, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que o Senhor, neste momento, nos dê vitória sobre coisas que não vemos, sobre batalhas que estamos tendo no espiritual, resistências espirituais. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos por terra toda ação contrária. Declaramos por terra tudo aquilo que vem como bloqueio, tudo aquilo que vem como resistência, tudo que vem como afronta na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que o Senhor restaure casamentos, restaure famílias, restaure lares, em o nome de Jesus. Filhos que não estão falando mais com pais, eu oro pela restauração dos relacionamentos dentro de casa, do filho com o pai, do pai com o filho, do marido com a mulher, da mulher com o marido. Senhor, que este lar seja visitado pelo teu poder. Também oramos por um avivamento dentro dessa casa, haja salvação nessa família. Em o nome de Jesus Cristo, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus, que toda amarra espiritual que prende pessoas nos vícios, prende pessoas em lugares de trevas, que essa pessoa seja livre agora, que a luz de Jesus Cristo toque nessa vida, a luz de Jesus Cristo toque nessa casa. Traga, Senhor, transformação neste lugar. Traga mudança, Senhor, mudança de realidade na vida dessa pessoa, e que a Tua palavra se cumpra, Pai. Atos 16. E será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, essa é promessa sobre essa família, é promessa sobre esse lar. Também oramos, Jesus, para que o Senhor traga um quebrantamento para o nosso coração. Tira todo orgulho da gente, tira tudo aquilo que não te agrada, tira, Senhor, os bloqueios do nosso coração, para que possamos estar rendidos à Tua voz, rendidos à Tua vontade, cada dia mais, Jesus. Coloca em nós a Tua alegria, coloca em nós a Tua força, coloca em nós a Tua paz, coloca em nós um ânimo novo, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder começar esta oração da noite aqui junto com você, na presença do nosso Deus. Eu quero começar essa oração compartilhando um testemunho do que Deus tem feito, das maravilhas do Senhor. O Ernesto, ele mandou o seguinte testemunho: todas as manhãs eu tenho estado nas orações e Deus tem feito milagres em minha vida. Graças a Deus eu fui curado da psoríase. Agradeço pelas tuas orações e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Eu também fiquei feliz que ontem uma mulher me testemunhou a cura do câncer. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Não há impossíveis para Ele. Creia no poder de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Mateus capítulo 9. Preste atenção nessa palavra, Mateus 9:9, que diz assim: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Eu li muitas vezes essa passagem na minha adolescência e eu sempre me perguntava o que fez um homem publicano, ganhava um bom dinheiro como publicano, ele não conhecia Jesus. Jesus chega no lugar que ele estava trabalhando e diz para ele: segue-me. Ele então larga os seus instrumentos de trabalho, levanta da sua cadeira, da sua mesa e segue após Jesus. Isso para mim sempre foi intrigante,
Mas eu tenho compreendido que quando Jesus, Ele nos chama, não importa o que está nos segurando. Tudo aquilo que está entre nós e o Senhor é removido. Quando Jesus chamou Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Nada ficou entre Lázaro e Jesus. A pedra foi removida, a morte teve que se retirar, porque Jesus chamou. Quando você recebe um chamado de Deus verdadeiro, quando o chamado de Deus na tua vida, ele vem até você, ele chega a você, não importa, sabe, o quão você está envolvido numa situação errada, ou num lugar errado, num propósito errado, numa direção errada. Quando Deus te chama, quando há o chamado de Deus, se você está buscando, se encontrar com Deus, se você está buscando agradar a Deus, se você está buscando uma resposta de Deus, tudo aquilo que está entre você e Jesus é removido. É por isso que o chamado é algo tão forte, é algo tão poderoso. Uma pessoa pode estar num caminho errado, um caminho de pecado, um caminho, sabe, de erro. Ela pode estar vivendo coisas totalmente fora do propósito de Deus, que se o chamado de Jesus vier a essa pessoa, nada mais pode segurá-la. Ela vem, a voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus arranca completamente tudo aquilo que está entre você e Jesus. Até mesmo nós vemos quando pessoas estão com doenças terminais e elas ouvem o chamado de Deus, a doença terminal não consegue mais manter ela. A doença terminal não consegue segurar ela. E sabe por quê? Porque quando Jesus chama alguém, é algo tão poderoso, é algo tão incrível, que a pessoa não vê mais sentido em nada daquilo que estava segurando ela antes. E sabe por quê? Que nada pode nos segurar quando Deus nos chama? É porque nós conhecemos a voz dele. A Bíblia diz que antes de nós virmos a este mundo, Deus já nos conhecia. Deus já tinha planos para nós. Deus já tinha projeto para a nossa vida. Foi o que ele disse para Jeremias: antes do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E eu já tinha te separado para você ser um profeta. Sabe, a voz de Deus é familiar para nós. Quando ouvirmos a voz de Deus, não importa o que estiver nos segurando, não importa o pecado que estiver querendo nos abraçar, o desejo da carne que quiser nos travar, a voz de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão familiar para nós, que ela nos tira de qualquer lugar de perdição, de qualquer lugar de destruição. Por mais que você esteja num lamaçal, como a Bíblia diz, do pecado, a voz de Deus te tira desse lugar. É por isso que nós precisamos ouvir a Deus. Sempre que ouvirmos Jesus, algo irá mudar na nossa vida. Sempre que ouvirmos Jesus, o que está bloqueando o nosso caminho até Ele é removido. A voz de Jesus é poderosa. É por isso que você tem que ouvir a Deus. A voz de Deus, ela vai tirar tudo aquilo que está impedindo você de se encontrar com Ele. Quando Jesus chegou no barco de Pedro e o Senhor disse para ele que daquele momento em diante ele iria ser pescador de homens, o chamado de Jesus fez Pedro largar o barco, fez Pedro largar a empresa, fez Pedro largar as redes e tudo aquilo que aparentemente prendia Pedro. Quando você tem um chamado de Deus, nada mais pode te segurar. Foi o que aconteceu com Mateus aqui, em Mateus capítulo 9. Jesus chama ele e por mais que ele estivesse envolvido naquele trabalho, por mais que aquele trabalho era lucrativo, o chamado de Deus tirou ele do lugar que ele estava. É por isso que quando você ouve a voz de Deus, quando você consegue ouvir a Deus, Deus te tira daqueles lugares de prisão,
daqueles lugares de dificuldade. Nada mais pode ficar no seu caminho, nada mais pode prender você. E se você clamar, se você disser, Jesus, fala comigo, a voz dele virá até você. E essa voz é transformadora. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quando você ouve a voz de Deus, tudo em você ouve Ele. Quando você vai no mar e você ouve o barulho das águas, das ondas, o barulho do mar é muito forte, é muito alto, sabe? Toma conta, o acústico, sabe? O som das águas é muito alto, é um barulho alto. Por quê? Porque enche o ambiente, enche o lugar, enche a atmosfera. Quando você ouvir a voz de Deus, o efeito sonoro que aquela voz produzirá em você vai preencher cada pedacinho do seu ser, vai preencher toda a sua alma. É por isso que as pessoas perguntam, por que você é crente? Por que você vai na igreja? Por que você serve a Deus? Bem, porque a voz dele trouxe plenitude na minha vida. A voz dele completou cada espaço da minha alma. A voz de Jesus preencheu todo o meu ser. É por isso que eu amo ouvir a Deus. Porque toda vez que eu amo a Deus, meus problemas são resolvidos. Toda vez que eu amo a Deus, sabe, todo sentimento de dúvida, todo medo, toda desesperança, todas as outras vozes se calam. Porque a voz dele entra em todo o meu ser. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. O que você está buscando, o que você tem perseguido a vida inteira, se você ouvir a voz de Jesus, você vai ser preenchido. A alegria vai vir a você, a paz vai entrar na sua vida e você viverá o destino que Deus tem para a sua vida. Por isso que quando você ouve a voz de Jesus, você não quer mais, sabe, estar envolvido com qualquer outra coisa aqui desse mundo. Quantas vezes, sabe, nos meus pensamentos ou nas decisões, eu quis fazer uma coisa contrária à vontade de Deus, contrária ao propósito. Às vezes não era nenhuma coisa ilícita, uma coisa lícita. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus, Jesus arrancou tudo aquilo dentro de mim, porque a voz dele substitui as outras vozes de dentro de você. Sabe, ele consegue solucionar os problemas dentro de você. Ele consegue aquietar as outras vozes dentro de você. E a voz dele lhe dá segurança, a voz dele lhe dá paz, a voz dele lhe dá alegria, a voz dele faz você sonhar de novo. É por isso que nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração e quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. E vamos ter também um especial de Páscoa. Vai ser uma benção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E 15 minutos antes do culto começar, nós vamos orar pelos doentes. Certo? É uma missão que Deus me deu, de orar pelos enfermos, de colocar os enfermos diante de Deus. E é isso que nós faremos. Nesse domingo nós vamos ungir com óleo os doentes e vamos impor as mãos sobre eles, vamos orar e cremos no milagre. Se você quer ouvir a voz de Deus, amanhã é o dia para você receber uma resposta de Deus. Saia da onde você estiver, viaje, venha para cá, venha estar com a gente nesse domingo às 9 horas da manhã. Tá bom? Eu vou começar a transmitir lá por 9 e pouco, 9h15, 9h20, certo? Você também pode assistir, mas quem puder estar presencialmente, se Deus se tocar de estar presencialmente, venha, vai ser uma grande bênção. Também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global. O link está aqui na descrição do vídeo, você pode ir direto no meu site ou acessar por esse link que está aí embaixo. Tenho certeza que se você se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global, você vai se aprofundar muito na voz de Deus. Você vai aprender muito sobre a voz de Deus. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer. Bom,
Agora, terça-feira, nós vamos largar um podcast incrível que fala sobre o apostólico e o profético. Qual que é a relação entre o apostólico e o profético? Você vai amar esse podcast. É exclusivo para quem é aluno da academia. Não fica de fora. Te espero, tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa o teu like, tá bom? Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar agora com 7 pessoas, faça isso agora. Amém? Não te custa nada. Abençoe alguém. Faça o bem por alguém. Encerre o dia fazendo bem por alguém, compartilhando essa oração com pelo menos 7 pessoas. Amém? Então manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Deus vai te abençoar e vai te recompensar poderosamente. E aqueles que já compartilharam, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque logo, logo nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Eu creio em milagres. Certo? Você já ouviu 2 testemunhos aqui. Isso significa que se você está doente ou está precisando de uma intervenção de Deus na tua vida por uma situação especial, muitas mães têm me pedido oração pelos filhos, muitos casamentos têm me pedido oração também. Então, coloca aqui nos comentários tua necessidade. Amém? Não precisa colocar teu nome nem nada, só coloca o que você está passando, como se fosse uma mensagem para o céu. Amém? Como se fosse uma mensagem para o céu. Escreve aí o que você está passando, o teu desafio, o que você tem chorado, o que você não está conseguindo vencer. Seja honesto com Deus, seja sincero e vamos levantar um clamor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está aqui nessa oração. Estamos, Pai, orando por transformação de vida. E a minha oração agora é para que um milagre aconteça. Vidas sejam transformadas. Eu apresento cada pedido de oração a Ti. E eu peço um milagre. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço um milagre. Me levanto agora contra toda ação maligna que tem se levantado contra a vida dessa pessoa. E no nome de Jesus Cristo eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você. Que toda obra do mal cesse, que toda artimanha do inimigo seja desfeita, que todo laço do inimigo não prospere e que essa vida seja tocada pelo poder de Deus. Senhor, tira do caminho dessa pessoa o que vem para atrapalhar, os atravessadores do inferno. Eu cancelo agora toda obra do mal e eu te peço, Pai, a Tua proteção. Guarda a entrada e a saída de cada um dos Teus filhos. Livra eles de todo mal. Livra eles do laço, livra eles da maldade, livra eles do engano. Senhor, que todo tipo de encantamento do inferno, todo tipo de obra do mal seja desfeita no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória na sua casa, na sua família, nos seus projetos, sonhos. Que seja quebrado, Pai,
todo tipo de investimento das trevas contra a vida dessa pessoa. Caia por terra a arma forjada, preparada contra ela, sua família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Guarde ela, Pai, sua casa, sua família. Guarde a sua entrada, guarde a sua saída, guarde os seus projetos, seus sonhos, seus filhos e tudo que estiver ligado a ela. Oro, Pai, em nome de Jesus, para que a enfermidade renda-se a Jesus. Eu digo a toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Uma pessoa que está com dores nas pernas, nos braços, nas costas, nos ouvidos, com zumbido nos ouvidos, eu declaro saúde agora. Câncer, alergia, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Traga paz para a alma dessa pessoa. Tira, Senhor, tudo aquilo que deprime ela, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que angustia ela. Tira tudo aquilo que é opressão espiritual, tudo aquilo que foi mandado contra ela, em nome de Jesus. E traga sobre a vida dela, Pai, um renovo, um refrigério, que a unção de Deus que quebra julgos, que quebra muralhas, que despedaça julgos, que essa unção toque na vida dessas pessoas, Pai. Toque-os, Jesus, com teu poder. Toque-os com a tua graça, Jesus. Amém e amém. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, diga comigo assim: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, perdoa meus pecados e salva eu e a minha casa. Diga assim: Jesus, salva eu e a minha casa. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser, orando e buscando a presença de Deus. E às 9 da manhã, se você puder estar presencialmente, esteja. Você vai ver que incrível o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.